Segunda parte, capítulo 9, os demónios. Os demónios segundo a Igreja. Satanás, o chefe, o rei dos demónios, não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tememo-lo, pois, tal qual nulo representam. Existe Satanás desde toda a eternidade, como Deus, ou ser-lhe-á posterior. Existindo desde toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas, se lhe for posterior, nesse caso passa a ser uma criatura de Deus, tal como tal, só praticando o mal por ser incapaz de fazer o bem e tão pouco de arrepender-se. Deus teria criado um ser votado exclusiva e eternamente ao mal? Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se passa exatamente em relação aos seres maus, chamados demónios. Tal foi, por muito tempo, a crença nesse sentido. Hoje dizem Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssimas da sua natureza juntara as liberalidades da sua graça. Em tudo os fizera iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade, subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes. Eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi o seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo o sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança nos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prémio da sua docilidade, mas dele desmereceram por uma insensata e audácia revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdades desconheceram? Que ato de adoração, de fé recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nulo dizem positivamente, mas certo parece que não aquisceram à mediação do Filho de Deus, nem à exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e salvador único, tanto na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão da sua encarnação e méritos. Pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos iminentes e a recompensa, que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, seria preciso que reunisse à sua pessoa os dois extremos, associando à divindade as naturezas do anjo ou do homem, e preferiu então a natureza
e preferiu então a natureza humana. Este plano, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem-Deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para tudo sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora, visão para os corações generosos e gratos, mas mistério profundo, humilhante para os espíritos soberbos. Este fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa dos seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. Um mediador entre Deus e eles, que injusta a sua dignidade, e a preferência espontânea pela natureza humana, que injustiça, que afronta aos seus direitos. E chegarão eles a ver esta humanidade, que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à mão direita de Deus, num trono resplandecente? Consentirão enfim que ela ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua adoração? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono dos seus dons e soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogaria, o chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte de aliança, nos flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimentos partilharam acolheram essas palavras com murmúrios de aprovação, e houve partidários em todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Esta doutrina suscita várias objeções. Primeiro, se Satanás e os demónios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir ao ponto de desconhecer a autoridade desse Deus, em cuja presença se encontravam. Ainda se tivessem logrado uma tal iminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso, não porém de modo porque nulo apresentam, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se logo. Segundo a Igreja, Deus não é infalível. 2. Pois que nem a Igreja e nem os Sagrados Anéis explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática quase certa a relutância no reconhecimento da futura missão de Cristo. Que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então recorrente? A que fonte recorreram para inferir se de facto foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas uma: ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma,
porque não resolve a Igreja a questão. Mas, se a Igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro não passa de hipótese. E a cena descritiva é um mero fruto da imaginação. 3. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável no arcanjo que, pela sua natureza e grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado, até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria a residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? É sempre uma velha crença da Terra como centro do universo, do céu, como que formando de nuvens, estendendo-se às estrelas e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito no infinito espaço. Sabendo-se como hoje se sabe que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas de superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, seria preciso que a observação partisse da Terra, sendo ela de facto a morada dos anjos. Dado, porém, ficar esta numa região superior, inútil seria alçar-se acima das nuvens, emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância e confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. A resposta à primeira objeção encontra-se na seguinte passagem: a Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam posto os anjos no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus. O céu da visão beatifica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas, a justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, a essência do próprio Deus. De que procede, infere-se que os anjos caídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível, pois seja. Mas então há uma manifesta contradição nesta afirmação. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias, não podiam permanecer num lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. E ainda há outra que é, certamente, a mais séria e a mais grave. Dizem este plano, a intervenção de Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e desde toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o género humano, a sua própria criação.
Deste raciocínio não há como fugir, porquanto de outro modo teríamos de admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás, justa e natural da fala, mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e conforme com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo-o enfim em benefício deles. Eis como se explica as palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte, mas a salvação do pecador, a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração. Isso sim importaria a negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer rigorosa exatamente que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demónios para arrastarem os homens ao mal. Vejamos agora qual a sorte destes tais anjos e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por estas palavras estendem que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena do fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra do Salvador, e de malditos ao fogo eterno, preparado pelo demónio e pelos seus anjos. São Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto que só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, à qual pertencem, na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram outros em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo, envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo uma parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, o inferno. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demónios está no inferno e outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo o que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até ao fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Mas por que uma tal distinção? Serão estes menos culpados? Certamente que não, a menos que não se revezem, como se pode inferir destas palavras. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram,
As suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, mas as que eles próprios provocaram. São ao mesmo tempo a causa do erro e um instrumento do castigo. E coisa singular que a justiça humana, por ser imperfeita, não admitiria a vítima que sucumbe por fraqueza, em contingências alheias e porventura superiores à sua vontade. É tanto mais severamente punida do que o agente provocador que emprega astúcia e artifício. Visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas nem favor eternamente, enquanto o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal e qual dilação e liberdade até ao fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem um lugar nesta criação, nas relações que com o homem deviam ter, a das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concebida. Então, por que a concedeu? Mas nesse caso, é como conhecimento de causa que Deus abandona as suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo pela sua omnisciência que vão sucumbir, tendo a sorte dos demónios. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invencível? Ainda que o castigo fosse temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação, mas não, a condenação é irrevogável, eterna, arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Os demónios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno. Isto com a permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha a ideia que nos dão de divindade de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas, e dizer-se que é o nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem curvado ao jugo do despotismo submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não pode ser tal, ou Deus não seria Deus. O castigo segue por toda a parte nos seres decaídos. O inferno está neles e com eles nem paz nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança que lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no próprio ato de pecarem, e a sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em sê-lo e sê-lo-ão para sempre. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus e no seu ódio contra Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado da sua ambição, esforçam-se por implantar o seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade.
Também por isso procuraram por todos os meios promover a perda das almas por Cristo resgatadas, o artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põem em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E, como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais como pode deixar de ser uma luta sem tréguas do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício. Os mesmos que, por longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem uma tirania influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõem ao serviço da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e sobretudo a ordem natural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar, mas a sua inteligência é bem superior à nossa. Porque percebem de imediato os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade, mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento. Acham-se quase instantaneamente sobre diversos pontos do globo e podem descrever à distância os acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão porque não podem derrogá-las. E, por consequente, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as divinas obras. Sabem quais os fenómenos resultantes da combinação dos elementos. Predizem com maior ou menor êxito os que sobrevivem naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e acoroçoando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e imaterial subtrai-os às nossas vistas, permanecem ao nosso lado sem que os vejamos. Interessam-nos a alma sem que nos ficam o ouvido. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes deixando da sua funesta influência. As nossas disposições, pelo contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco, para nos seduzirem com mais segurança. Costumam servir-se de sugestões e engodos conforme com as nossas inclinações. Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, as suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Afirmam que o castigo os segue por toda a parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de modo algum destrói a observação que fizemos contra o privilégio dos que estão fora do inferno e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer e fazem maior mal. É de crer que estes demónios
extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade. Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude difere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno flamífero. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere: se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos agindo à vontade. Pois o caso é exatamente o mesmo. Afirmam, outro sim, que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos, obstinam-se em sê-lo e sê-lo-ão para sempre. Mas, desde que obstinam em ser perversos, é porque não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja a consequência da sua similitude com o homem depois da morte, proposição que, de resto, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demónios, porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinência denota uma extrema perversidade, o endurecimento absoluto no mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando, por um tempo indefinido, a convivência destes, todos os traços da sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade da reparação, após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. E de que lhes serviria não manterem esse mesmo orgulho, uma vez que é inútil todo o arrependimento? O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece. No entanto, e se perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança. Mas porque lhes trancaria Deus essa porta, para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão? E assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com um mal maior, impelir à perdição eterna toda a humanidade, quando, por um simples ato de demência, podia evitar tão grande desastre, aliás previsto desde toda a eternidade. Trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal. Isto aqui é uma pergunta. Trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal? Não. Trata-se de um perdão condicional, subordinado a uma regeneração sincera e completa, mas, ao invés de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissesse: parece toda a raça humana antes que a minha vingança. E com semelhante doutrina, ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa o seu Pai.
Aqui é outra pergunta. E é assim que Jesus representa o seu Pai? Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor dos nossos inimigos como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu. Quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Fica aqui a questão.